Berlim não é naturalmente apenas o festival de cinema que anualmente atrai todas as atenções para a capital alemã. De facto, em Berlim podem encontrar-se algumas das mais belas maravilhas da arte, da arquitetura e algumas bem surpreendentes e quase desconhecidas do mundo em geral. Entre várias, há algumas que constam das galerias da Ásia Central, do principal museu da cidade. Entre elas, conta-se o que resta dos grandes painéis budistas encontrados em Dongguan, no grande deserto do Gobi, por onde passava a mítica Rota da Seda, a via que ligava a China à Roma Imperial. Para além dos painéis, é possível ver também as sedas e jades que os mercadores transportavam no dorso dos camelos, nas caravanas entre a Europa e a China, através das areias do deserto mais árido do mundo, o Gobi, também chamado Taklamakan, palavra que em urdu significa local onde se entra, mas de onde não se sai. Hoje, o local de onde essas relíquias foram retiradas é de relativamente fácil acesso. Ficam não longe das cidades de Urumqi e Turpan, a pouco mais de 2 horas de voo de Macau e constituem mesmo as principais atrações turísticas da região. Todavia, em finais do século XIX, a situação era bem diferente. Não havia aviões, nem estradas e para lá chegar era preciso enfrentar os rigores e inclemência do clima. Temperaturas extremas, tempestades de areia que no momento tudo soterravam e novas tempestades que desfaziam as anteriores, pondo subitamente a descoberto as ruínas que restavam da Rota da Seda. Só por pouco tempo, porque logo a seguir, nova tempestade, tudo de novo cobria e o que restava eram mares de dunas onde encontrar caminho ainda hoje é impossível. Aliás, os guias turísticos da região avisam logo para o perigo que é alguém aventurar-se sozinho nessas imensidões sem norte. Todas essas antigas cidades permaneceram encerradas em mistério durante séculos. Isto até ter tido início a verdadeira fúria arqueológica europeia que começou com as primeiras expedições promovidas por Napoleão Bonaparte na grande expedição militar ao Egito, cuja única vitória que colheu foi a descoberta da Pedra da Roseta, que permitiu decifrar os hieroglifos e iniciar esse novo ramo da ciência que se chama egiptologia. A Ásia Central, ainda que em menor escala, não escapou à atenção da arqueologia europeia, sedenta de descobertas, e o pioneiro foi o aventureiro e explorador Sven Hedin, de origem sueca, mas que na verdade trabalhava para o governo britânico e que foi o primeiro a ter notícia dos tesouros enterrados nas areias do Turquestão chinês. Outros lhe seguiriam, mas o que mais tempo trabalhou e mais tesouros desenterrou foi, sem dúvida, Albert von Lecoq. A história das suas aventuras conta-as ele próprio na primeira pessoa aqui neste livro com um sugestivo título. Buried Treasures of Chinese Turkestan, Albert von Lecoq, with an introduction by Peter Opkerk. Ou seja, um relato da segunda e terceira expedições alemãs a Turpan. Este livro foi publicado pela primeira vez em inglês, em 1928, e trata-se, como disse, da narração das aventuras e desventuras que envolveram von Lecoq durante as escavações que levou a cabo na Rota da Seda. Mas conta principalmente como conseguiu, depois de muitas andanças, encontrar o maior e mais controverso tesouro de toda a Via da Seda, a grande biblioteca manuscrita de Dunhuang. Von Lecoq não seria, à partida, o mais provável candidato a arqueólogo, muito menos destinado a fazer qualquer descoberta sensacional. De facto, Lecoq era um alemão, filho de um negociante huguenote de vinhos de Darmstadt, que viveu e estudou nos Estados Unidos e em Inglaterra durante alguns anos, antes de regressar à Alemanha para ficar à frente dos negócios do pai. No entanto, o comércio vinícola não era definitivamente vida para ele. Por isso, deixou tudo e dedicou-se durante os 30 anos seguintes a aprender línguas orientais. Foi isto que o tornou notado e que o fez integrar a segunda expedição financiada pelo grande industrial de armamento, Frederick Krupp, ao Turquestão chinês, juntamente com Albert Grunwald, que tinha liderado a primeira. Estas duas últimas expedições decorreram entre contratempos de várias ordens, nomeadamente a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial, que fez esgotar os financiamentos e interromper os trabalhos várias vezes.
A instabilidade mundial terá pesado na decisão de von Lecoq de retirar os tesouros, nomeadamente as grandes pinturas murais budistas, as primeiras que retratam Buda, ainda de uma forma helenística, os manuscritos e os restantes tesouros encontrados, empacotá-los e levá-los para a Alemanha a fim de os preservar melhor. Isto tudo numa expedição extremamente dispendiosa para o governo alemão e contra a vontade de Albert Grunewald, que defendia que os tesouros deveriam ser estudados e ficar onde tinham sido encontrados. Afinal, Grunewald tinha razão, porque no decorrer da Segunda Guerra Mundial, o Museu Nacional de Berlim foi alvo de diversos bombardeamentos que o reduziram praticamente a cinzas. Claro que os painéis budistas não escaparam. Dos tesouros de Dunhuang salvaram-se apenas as peças de menores dimensões e os manuscritos, que tinham sido postos a salvo em grutas nos arredores de Berlim. A razão de Grunewald ficava vingada, embora o arqueólogo tenha morrido antes da eclosão do Segundo Conflito Mundial. Quanto a von Lecoq, os tesouros de pouco lhe valeram, acabaria por morrer pobre e ostracizado pela comunidade científica alemã. Felizmente que von Lecoq e outros exploradores, como Paul Pelliot ou Aurel Stein, que também andaram pelo Turquestão chinês, não conseguiu retirar tudo quanto havia em Dunhuang. Longe disso, mais de 60% das suas preciosidades ali permanecem e podem ser vistas nas suas grutas características alcanduradas nas falésias. Há excursões para lá por seu turno. O governo chinês tem feito, nas últimas décadas, um esforço notável de preservação e recuperação desses locais. Aliás, a China já pediu à Alemanha a devolução do que von Lecoq, tal como fez a Grécia junto à Inglaterra, por causa dos frisos do Parthenon. Até agora a resposta tem sido negativa. Mas no caso dos tesouros de Dunhuang, o caso é mais complicado, já que parte do espólio, salvo da guerra, foi posteriormente empacotado e levado para a Rússia pelo exército da ocupação soviética. Os Tesouros Enterrados do Turquestão Chinês, uma obra que, no fundo, não deixa de ser um livro de aventuras, bem ao gosto romântico de uma época sem regresso possível. Von Lecoq, uma figura que revela também até que ponto o positivismo científico europeu, em vez de se nortear pelos princípios da razão e da justiça, levava aos extremismos mais irracionais e xenófobos. Vale a pena ler. Esta é uma edição da Oxford University Press, de 1985, que, se não estiver já disponível nas livrarias, encontra com certeza online. Volto para a semana com mais livros e mais autores.